Fala galera, supimpa? Então, o Enem chegando aí, eu resolvi fazer uma série de vídeos tratando das questões de física. Vou estar tentando resolver as questões de física do Enem de 2019 e tá postando para vocês aí. Então, pra galera se situar, eu tô fazendo as questões do caderno amarelo, tá? Se você tem o caderno amarelo, beleza. Se não, dá para baixar ou então pesquisar as questões mesmo na internet, você acha de boa. É, Felizmente, as questões do caderno amarelo, a primeira é de física, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque a ordem que eu vou soltar os vídeos, né, vai ser a ordem das questões que aparecem no caderno amarelo. Mas então, vamos embora. Vamos começar a fazer essa questão aqui, sem mais delongas. Bom, do lado esquerdo da sua tela aí, tá a questão. Do lado direito tem algumas observações que vão ser importantes, né, para a gente poder fazendo essa questão de uma forma mais suave, né? Por quê? Porque existe outro tipo de jeito de fazer essa questão, na verdade existe vários, né? Mas acredito que grande parte das pessoas que resolveram isso aqui fizeram por tentativas, né? Quando as questões envolvem essas coisas, tipo assim, um, 2, 3, tipo números de resistência, números de possibilidades, as pessoas vão tentando até achar. Isso é bacana porque, de certa forma, você chega na resposta correta, mas isso toma bastante tempo. Então, vou tentar fazer uma forma aqui que não precise de usar esse teste, beleza? Então vamos embora. Para fazer uma leitura dinâmica aqui dessa questão é o quê? A gente tem uma tensão, uma casa que vai ter uma fonte e aqui a gente tem um cabo mal dimensionado aqui, por isso ele gera uma resistência igual a 10 ohms aqui e uma série de lâmpadas aqui ligadas em paralelo, beleza? Junto com uma televisão de 50 ohms, beleza? De 50 ohms de resistência. Aí ele pergunta o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Como que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que a televisão tem que funcionar entre 90 e 130 volts, ou seja, a tensão dela tem o máximo e o mínimo, beleza? Agora vamos para a parte das observações, né? Eu coloquei não em ordem que a gente vai usar aqui, mas vai ser bem interessante, que é o quê? A corrente total para uma associação em série é a mesma, ou seja, aqui a gente tem a corrente total aqui, que sai aqui e vai para lá. Essa observação vai ser bem importante, por quê? Porque quando a gente vai fazer um circuito em série aqui, a gente vai ter que utilizar essa característica do circuito em série, beleza? Porque vai possibilitar a gente resolver esse problema de forma bem simples, sem precisar de fazer esses testezinhos. 2. A cada resistência adicionada em uma associação paralela, a tensão em cada resistência irá diminuir. Isso fala o quê? Que tipo assim, cada vez que eu ligo uma lâmpada, a tensão na lâmpada, a tensão da televisão vai cair, né? Ou seja, isso já dá um caráter máximo, caráter de qual que vai ser a tensão máxima que a gente vai ter nesse circuito, ou seja, a tensão em que você não tem nenhuma lâmpada ligada, tá? Isso vai ser a nossa tensão máxima. A gente vai descartar o máximo logo de cara, né? E 3, a soma das tensões em série deverá ser a tensão da fonte. Essa é uma observação super importante também. Então vamos, primeira coisa, quando a gente trata de circuitos, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o resistor equivalente. Nesse caso, muito mais fácil a gente pegar esse trombolho todo que já está aqui, ó, e falar, plau, esse aqui é o resistor equivalente. Vou botar ele como resistor equivalente total, porque eu vou estar utilizando de certa nomenclatura, mas agora que seria o caso em que você só tem a televisão, tá? Esse caso que eu só tenho a televisão, eu vou falar que eu preciso de fazer o resistor equivalente desses dois caras, né? E como eu só tenho televisão, aqui tem que ser 50, beleza? Por quê? Porque é como se eu excluísse isso aqui, eu vou ter um circuito em série aqui, ó, tá vendo? Então é bem tranquilo de fazer. Vou apagar aqui, beleza? Apaguei o tracinho embaixo. Então vamos embora, vamos fazer essa resistência equivalente 1, tá? Para a gente não confundir, que vai ser 10 mais 50. Então a gente chega à conclusão que isso aqui vai ser 60 ohms. Bem fácil, bem tranquilo. Olha só que bonito aqui que a gente vai chegar na nossa conclusão. O quê? Que a gente chega aplicando a lei de Ohm, né, de resistência equivalente, aqui 1 vezes a corrente, a gente vai chegar na corrente que a gente atinge nesse circuito, beleza? Vamos lá, 120, 60, igual aí. Então, nessa organização em que você tem uma resistência de só a resistência da televisão e com a resistência do cabo mal dimensionado, a gente chega que vai ter uma corrente proporcionada por isso a 2 amperes, ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque ao fazer isso eu consigo descobrir a tensão máxima que vai ter que estar na televisão. Qual que vai ser a tensão máxima da televisão? Que vai ser o quê? A resistência da televisão, né, vezes a corrente
que a gente achou aqui, né? Vou colocar corrente 1, tá? Por quê? Porque a gente vai perceber que a gente vai achar algumas correntes aí, só nomenclatura mesmo, não quer dizer que ela está dividindo em 1 e 2, não. Só questão de não confundir. Então a gente chega à conclusão disso aqui, ó, 50 vezes 2, isso retorna para a gente 100 volts. Ou seja, apesar da televisão trabalhar até 130 volts, essa configuração que a gente vai ter máxima aqui vai ser somente em que não tenha nenhuma lâmpada. Isso não passa da tensão máxima, ou seja, não tem chance de da televisão estourar, né? De dar um curto-circuito, de ter maior tensão do que a televisão suporta. Então a gente só tem que preocupar agora com o mínimo, beleza? Então agora para preocupar com o mínimo, deixa eu abrir outra página aqui, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente sabe que, vamos deixar nosso cara aqui sempre de 10 ohms aqui, ok? E a gente agora tem que tratar uma resistência equivalente. Qual que vai ser essa resistência equivalente total, né? Bom, essa aqui vai ser o nosso desafio, mas a gente já tem uma característica aqui, ó, bem interessante. Por quê? Porque ele fala no problema que entre esses dois caras aqui, dependendo, a gente vai ter que ter uma tensão de 90, né, de 90 volts. Beleza. E aí a gente usa a proposição 2 ali, se eu não me engano é 2? Não, 3. A gente usa a proposição 3, que a soma das tensões em um circuito em série tem que ser a soma da fonte. Então a gente chega aqui que se isso aqui tem 90 volts, né, essa associação de resistência total que a gente vai ter aqui, a resistência entre esse cara aqui tem que ser o quê? Vamos pegar ali, ó, vai ser resistência da fonte, ó, desculpa, voltagem da fonte. Aí a gente pega a voltagem desse resistor de 10 volts, 10 ohms ali, mais 90, correto? Que é a resistência dessa associaçãozinha que a gente vai fazer aqui. Então isso aqui fica o quê? 120 é igual a VR mais 90. A gente chega fazendo essas continhas básicas aí, que a voltagem que a gente tem nesse resistor é o quê? 30 volts, ok? Então isso permite a gente resolver essa forma de um ponto melhor, mais claro, que isso aqui, ó, vai dar 30 volts, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque olha só, dessa forma eu consigo achar uma corrente total aqui, ó, que passa nesse resistor, tá bom? E por quê? Uai, muito claro, muito simples, muito bonito. Porque eu aplico a lei de Ohm de novo aqui para esse cara aqui, ó. Aqui a resistência dele, ó, desculpa, a tensão dele é 30, correto? A resistência dele é 10. E a corrente, né? Lei de Ohm, que é o quê? VRI. Então a gente chega aqui nesse caso, que a corrente total vai ser o quê? 3. Beleza? 3 o quê? 3 amperes, né? Não esquecer das unidades. Tranquilo. Só que agora a gente tem que tratar desse cara aqui, ó, da resistência total. A gente já descobriu a corrente total, né? Agora a gente tem que tratar da resistência total aqui, que é o maior desafio desse problema. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que na associação em paralelo, né, que a gente tem aqui, de vários resistores em paralelos, vou só escrever 3 para sintonizar um pouco aqui. R1, R2, R3, só para exemplificar. O que a gente tem? A gente sabe a resistência de um, né? Então a gente tem que pegar o que? A resistência equivalente. Na verdade a gente sabe a resistência de todos, né? Que ele deu pra gente que a resistência ali vai ser 1 sobre 200, né? Que a resistência lá é 200 ohms, então a gente faz 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais o tanto de resistência que eu quero colocar e 1 sobre 50 ohms, que é a resistência da TV, beleza? Ok, aqui é a resistência da lâmpada e aqui é a resistência da TV, tá? Só coloquei nessa página para ficar mais claro. Só que olha só que você percebe, a gente tem um padrãozinho aqui, ó. Se eu colocar uma chavezinha aqui, a gente tem um padrão, que é o quê? Olha, o mínimo múltiplo de OMC, né, de 200, vai ser 200. Então aqui, no caso, eu estaria somando 1 mais 1 mais 1, ou seja, se eu tenho duas resistências aqui, né, se eu ligo duas lâmpadas, então o cara aqui vai ser o quê? 2 sobre 200. Olha só, se eu tenho 3 lâmpadas, vai ser o quê? 3 sobre 200. Então, sabendo desse padrãozinho mais fácil da gente fazer, a gente consegue resolver esse trem de uma forma bem mais tranquila, bem mais de boa, que é o quê? Eu coloco N, o número de lâmpadas, 200 mais 1 sobre 50. Olha só que doido. Aqui eu tiro o MMC de boa. Qual que é o MMC de 250? 200. Né? No caso aqui não muda e no caso aqui vai ser 4. Beleza? Como a gente já fez a soma, já fez o MMC, aí sim eu posso inverter a resistência equivalente. No caso aqui esqueci do T, né? Total aqui. Que vai ser o quê? 200 sobre N mais 4. Olha só, supimpa, né? Show de bola. A gente já chega nessa conclusão aqui, marota demais. Ó. Só que o que acontece?
existe um camarada aqui que agora a gente pega, que a gente pode aplicar a lei de Ohm nesse cara aqui agora. Que vai ser o quê? Eu quero a lei de Ohm que a gente pegou e transformou essa série de resistores aqui associados em paralelo em um resistorzão, resistência equivalente total, né? Essa foi a nossa motivação, a nossa conta. Então agora eu posso aplicar a lei de Ohm aqui. Como que eu posso aplicar a lei de Ohm? Por quê? Porque eu sei que aqui, ó, eu quero 90 volts, beleza? Olha só, então aplicando a lei de Ohm aqui, V igual a RI, o que eu tenho? Eu tenho 90 é igual a resistência equivalente total, beleza? Vezes, aqui nesse caso é a corrente total. Olha, gente, é bem fácil, né? Vamos passar para esse lado aqui. Olha só, o que eu faço aqui? Eu pego 90 é igual a, depois substituo, já vou substituir só a primeira corrente aqui, 3 amperes, né? Se eu voltar ali atrás, ó, 3 amperes. Então, passando para lá, ó, fica o 3 dividindo por 90. Então, a gente chega à conclusão que isso aqui é 30 igual a R resistência total equivalente. Beleza, olha só, olha só. Agora é só substituir isso aqui, aqui, ó. Olha como é que o problema simplificou, né? Deixa eu passar ali para outra página. Olha só, porque aí a gente fica uma coisa mais leve, mais pura, né? Então, ó, 30 é igual, já pegando aquele valor lá de trás, né? Que é o quê? N mais, não, acho que é 200 mais sobre isso, né? Isso. 200 N mais 4. E se a gente faz as operações básicas aqui, fica o quê? 30N mais, né, 4. Isso vai fazer chuveirinho depois aqui, né? A gente joga com o chuveirinho aqui. Aí é 30N mais 120. Aí aqui a gente chega 200 aqui. Passa o 120 para lá, diminuindo. Isso aqui é o quê? Né? 200 menos 120. Fica mais claro de perceber que isso aqui é 80, né? Uma continha que dá para fazer de cabeça e de boa. Corta isso com isso e fica o quê? 8 sobre 3. 8 sobre 3. Beleza, agora onde que o filho chora a mãe não vê, né? Fazer essa divisão. 8 por 3. Bom, 3 por 2 dá 6, né? Então dá para colocar aqui. Sobra o quê? Né? Se a gente fizer aqui, ó, 6, sobra 2. Joga uma parada aqui, vírgula, desce o 0. Ó, o cara mais perto aqui é 6. Só que, olha, a gente vai ficar chegando, ó, numa dízima, né? Então vai ficar repetindo esses valores aqui, aí a gente aproxima para 7. Então, de certa forma, o número de lâmpadas que eu posso colocar é esse daqui, tá? Aproximado. Então agora vamos voltar na questão ali. Olha só, a gente tem, na verdade, números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, a gente sabe que 5 não é, 4 não é, 1 não é. Por quê? Porque meu n está entre 2, entre 2 e 3, né? Ele está entre 2 e 3, no caso aqui ele é 2,67. Só que pensa comigo, ele quer o número máximo de lâmpadas. Então se eu coloco 3, né, a gente perceber naquela relação ali, ó, que a gente fez de resistência equivalente, se eu coloco 3 aqui, o valor da resistência equivalente total vai mudar, né? E isso aqui vai acarretar em uma diminuição da tensão. Por quê? Porque é por causa desse parada aqui do 2, ó, da nossa observação 2, ó, que a cada tensor que eu coloco, a tensão em cada resistência irá diminuir. Então o que acontece? Aí cheguei no limite. Por quê? Porque se eu colocar 3, eu mudo isso aqui. Né? Eu não vou atingir 90, eu vou atingir menos do que 90. Então, 3 eu descarto. Então só fica quem? 2. Então é assim que a gente mata a questão e a gente fecha essa questão que poderia ser, que é uma questão trabalhosa, mas que ela poderia ser resolvida de uma forma mais simples, se você, como eu falei anteriormente, se você ficasse testando, né, essa resistência equivalente aqui, depois testasse essa e depois testasse essa. Né? Você ia ter que fazer 3 contas. Aqui no caso a gente fez continhas básicas e resolveu de uma forma mais geralzona. Eu acho mais interessante resolver assim, que a gente percebe mais a física do negócio. Então é isso. Então próximos vídeos aí vão ser postados aí e espero que vocês curtem essas séries. Então, brigadão galera, valeu!